Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janis Andrade. E eu sou a Beatriz Tribia, do Estou Consciente. Se você ainda não conhece o aplicativo do Stardate, o QR Code está aparecendo aqui na tela para você. Se você quer fazer sinastrias, conhecer novas pessoas, fazer amizades, tanto para relacionamento quanto para uma coisa mais casual. Ou até mesmo para amizades, né? Mas o importante, o foco do aplicativo da Stardate vai ser você ter uma noção muito mais expandida de uma conexão mais intensa seguindo a astrologia, para não perder tempo com gente nada a ver. Então é isso, gente. Se você ainda não conhece o aplicativo, baixa aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela. E agora vamos ao assunto deste podcast. O assunto principal, a nossa convidada maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Yara, bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada. O prazer é o nosso de estar aqui conversar e estar falando sobre astrologia, estar falando sobre esses assuntos assim de uma maneira muito aberta. Eu acho que a gente honra muito os nossos ancestrais e todas as pessoas que, tipo, abriram matagal mesmo. Em outras palavras, né, pra gente poder estar aqui hoje, né? E me fala um pouco mais sobre você, de como que foi essa caminhada. Eu acho que isso serve muito de exemplo e de inspiração para as outras pessoas também. Ai, vamos lá, né? Sabe que a astrologia, ela entrou na minha vida, eu converso com várias pessoas, eu falo, gente, eu acho que foi de um caminho tão diferente da maioria das pessoas que eu converso, porque eu gostava de astrologia, assim, de ver na revistinha, saber o seu signo. Apesar que eu não me identificava com o meu signo, assim, quase nada. Qual o seu signo? Libra. Eu me identificava com os defeitos. Uhum. Mas aí eu falava, mas falta, podia ser a parte boa, né? Cadê essa parte boa? Mas eu sempre fui muito cética. Então, eu ficava, eu quero saber mais, mas eu tenho medo de saber mais. Será que eu não vou ser enrolada? Então, eu não vou, jamais que eu vou investir nisso, não quero saber, tá ótimo, assim. E eu fui trilhando a minha vida muito para trabalho, marketing, trabalhei anos e anos com publicidade. E aí, assim, workaholic mesmo, trabalho. E aí chegou no momento que eu falei, eu preciso de mais, alguma coisa, eu não sabia o quê. E aí uma amiga falou, olha, eu tenho minha prima, que tem uma amiga que tá lendo mapas, eu vou ler o meu mapa, acho que vai ser muito legal. E aí eu fiquei assim, eu também quero. Eu também quero. Sabe, assim, tipo, tava só esperando uma oportunidade. E aí, quando eu tive meu mapa lido a primeira vez, eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, como assim? Você tá com tudo aí, você tá vendo todas essas coisas aí. E aí, automaticamente, eu fiquei, preciso aprender isso. Como assim outra pessoa tá sabendo mais de mim do que eu mesma? Bem controladora, assim. Temos um ponto interessante. E aí, eu já fiquei, assim, muito vidrada, querendo entender mais. E quando essa mesma astróloga abriu uma turma de um grupo de estudos, eu falei, tô dentro, quero saber. E eu achava, na minha ilusão, que agora eu vou ter os segredos para eu poder entender todo mundo. Então, eu já trabalhava, assim, no corporativo, com equipe. Eu falei, nossa, agora eu vou entender todo mundo e vai super Vou lidar com fluir. todo mundo super, né? Eu vou saber. E aí, hoje eu sei, eu falo, gente, isso é muito libriano, né? Assim, eu vou entender todas as pessoas e as necessidades de cada um. E aí, foi uma ilusão num sentido que antes de você chegar no outro, você chega em você, né? Então, foi um mergulho no autoconhecimento. E aí, depois que você começa a olhar para dentro, se questionar e ver os seus padrões, é difícil você voltar para um automático, né? 100%. Então, dá aquela ruptura, não o antes e depois. E assim, né? tipo, engraçado, né, dessa história. Tipo, eu vou aprender porque aí eu consigo... Mega libriana, né? Ajudar as pessoas e tal. Mas aí, opa... Eu mergulhei em mim e agora eu vou ficar aqui. Quem que eu sou? Como assim, né? E eu sou libriana com ascendente em Áries. Então, já começa, assim, na oposição de... Mas eu sou uma coisa, mas tem a outra. E agora? Sabe essas energias que eu ficava? É contraditório, então não pode ser. E você fala, não, faz todo sentido. Esse é o equilíbrio do meu mapa. Sim. E aí eu não consegui voltar atrás. Então, aí a astrologia foi cada vez mais virando esse mundo para mim que se transformou numa profissão depois. Claro. Né? Então, hoje em dia eu até tenho que ficar muito atenta, porque a gente conhece os nossos padrões, né? Então, eu tenho essa mania de trabalho, então às vezes eu tenho que parar e falar, tá, é gostoso, é bom, mas eu também tenho que saber
pisar no freio e falar o que eu vou gostar. Tanto que eu adoro fazer outras técnicas e saber de outras coisas, mas assim, totalmente nesse lugar mais leigo. Sim. Tipo, eu não quero profissionalizar, não quero estudar pra sair falando sobre, eu quero receber também, sabe? Mas... E é muito recente, assim, de certa forma, porque eu comecei a estudar astrologia em 2017. Se a gente for, é pouco tempo. Assim, a sensação que eu tenho é pouco tempo, mas ao mesmo tempo... Não é uma recordação, né? A gente vai resgatando algumas coisas e você fala, eu acho que eu sempre soube. E aí você vai se direcionando, porque eu sempre falo isso, às vezes a gente fica nessa coisa de que a sua vida, você tá contra o teu fluxo, eu não tô alinhada com a minha vida, com o meu mapa, eu não tô fazendo o que eu deveria fazer. E na realidade, até os caminhos tortos estão ali. Tem uma indicação do porquê que você tá indo para eles. Por que você precisa passar por eles. Sim, eu até vi algumas frases esses dias, assim, eu até fiz uma postagem sobre, porque às vezes a gente entra numa energia um pouco de vítima, um pouco de sofrência exacerbada, né? Porque tem a sofrência necessária que a gente precisa e tem aquela muito exacerbada. E a gente acaba não se tocando, tipo, eu tô passando por isso aqui, o que isso tem pra me ensinar? Será que tá tão escancarado assim na minha cara que eu não deveria estar aqui? E às vezes sim, tá muito escancarado na sua cara. E aí você vai se estimulando e você vai obtendo esses conhecimentos no mapa. E aí fazendo terapia, às vezes, em cima do mapa, fazendo como eu posso dizer assim, um trabalho mesmo intenso de aprofundar em você e expandir isso. Eu acho que isso não tem valor no mundo que pague. Não tem. Não tem. É algo assim mensurável. E esse caminho que você foi trilhando, depois eu acredito que você deve ter parado para analisar depois falando, nossa, eu faria tudo de novo. Sim, Exatamente nossa, igual. com certeza. E eu acho que se eu tivesse, porque às vezes a gente fica, né? Ai, se eu adolescente eu soubesse melhor do meu mapa, dos potenciais. E a verdade é, se alguém viesse me contar, eu não estaria pronta para receber, então eu não ia acreditar. Ou eu ia com muita insegurança, né? Muito, ai, será que é isso mesmo? E se eu tivesse ido por outro caminho? E hoje em dia eu acho curioso, assim, porque eu converso com várias astrólogas e astrólogas que, especialmente as que estão começando, é muito comum ter essa ideia e essa jornada de escolhi uma carreira e não gostei dessa carreira, ou não me encaixei, percebi que escolhi por outros motivos. E pra mim, eu amava trabalhar com marketing. Eu trabalhava com marketing, com design, marketing, no varejo de moda, assim, mais de 10 anos trabalhando. Então, assim, é uma loucura, assim, correria, agenda cheia, ano todo. Sabe aquela coisa assim? E você saiu, você tomou a decisão de sair da empresa para seguir nesse ramo da astrologia? Sim. Ou foi uma decisão assim? Foi assim, e foi uma escolha que teve muito da circunstância, porque foi no meio da pandemia. Então, eu já estava pensando em sair, mas de uma maneira mais, vamos fazer uma transição, porque eu gosto, porque eu não gosto de ficar indo pro escritório todo dia, mas de repente eu posso trabalhar de alguma outra forma. Era o que eu pensava, vamos aos poucos, né? Tava fazendo algumas leituras de mapa. E aí, com a pandemia, trabalhando em casa, mais tempo, eu comecei a atender mais pessoas, porque era assim, ou eu tô trabalhando para a empresa, agora eu tô aqui em casa, tem um horário aqui. Então, eu comecei a atender muita gente. E aí, começou a ficar naquela balança. Nossa, eu saio de uma reunião de vendas, entro numa consulta de mapa. Ou o contrário, que aconteceu muito. Sair de uma consulta de mapa em que você fala alguma coisa e você percebe que virou uma chavinha para a pessoa, para depois entrar no meio da pandemia ainda, numa reunião de vendas que não estava acontecendo, desespero, e ninguém sai de casa, mas e agora? Como a gente faz? E um estresse. Eu fiquei assim, putz, eu não quero. E a minha decisão foi um pouco forçada, porque eu não vou voltar para o escritório, e aí era isso, vamos voltar para o escritório agora? Eu falei, acho que eu vou apostar agora, porque qual que é o pior que pode acontecer? Eu saio, vou ficar aqui mais uns 6 meses focando, treinando na astrologia, qualquer coisa eu volto pro mercado de trabalho. Mas eu sinto um pouco isso, assim, que às vezes as pessoas, elas aproveitam essa oportunidade
porque deu errado de alguma maneira. Sim. Ou tipo, ai, fui mandada embora, então aproveitei. Uhum. Porque assim, tá, já que eu não tenho nada a Não perder... tem esse vou me peso, jogar. né? E pra mim, eu era coordenadora, eu tinha ali uma carreira que estava crescendo. Sim. Só que era assim, tá crescendo pra onde eu quero? Não E tava. tá crescendo pra né? onde, E né? o que isso tá me Tipo, trazendo? uhum. E até essa questão de tá alinhado, tá muito alinhada com o meu mapa. E tava, só que tava alinhado com alguns pontos e trazendo sombras que talvez não me faziam tão bem ali. Nossa, deve ter sido muito interessante, porque você trabalha na área de marketing. Então, acho que você, quando você falou que você ia usar o mapa astral das pessoas que você trabalhava pra tirar o máximo, né? Tipo, de Máximo, criatividade ou de, né, de ferramenta dessas pessoas. Mas é isso, né? Na realidade é um pouco diferente, né? E perceber assim, mas... Tá, tudo bem você explorar o máximo de cada um e você querer. O que eu tenho pra oferecer que eu não tô oferecendo? É, isso, explorar num bom sentido, né? Mas aí é perceber, mas será que isso tá fazendo bem pra essa pessoa? Né? Então, acho que esse é um ponto que eu ainda acho que seria ótimo. E o pessoal que trabalhava comigo, eu acho que eu conseguia lidar muito melhor quando eu ia entendendo. Uhum. Tipo, essa pessoa... Não adianta eu pedir pra essa pessoa... Sei lá, fazer uma coisa rápida. Eu sou muito... Eu tenho ascendente em Áries, então eu faço tudo muito Prático, no impulso. né? Uhum. E assim, na hora, vamos ver. Sai perfeito? Talvez não saia. Mas saiu. Mas sai. Uhum. E tem pessoas que não, tem pessoas que precisam de tempo, você precisa dar uma semana, você precisa fazer a pessoa preparar, porque senão ela não vai conseguir fazer. Então, isso me ajudou muito. Mas... Nossa, o me conhecer me ajudou muito mais para entender que não é sobre... E até isso, você falou do vitimismo, né? Muitas vezes a gente acha que é o outro. Uhum. E o outro é assim, o outro é assado. Tá, mas e como que é você? E eu, né? né? E qual que é o teu papel? Porque o que o outro faz, tá com ele. É. Mas como que você tá recebendo isso? Então, Perfeito. acho que, assim, a astrologia, no geral, não só trabalhar com a astrologia, me ajudou muito a até me aceitar melhor, me responsabilizar mais pelas minhas escolhas, até pelas coisas que eu vou fazer e falar, tá, errei aqui. Tá tudo bem eu errar e aprendi, quem sabe porque às vezes também existe essa ideia de que se você estuda muito ou trabalha com autoconhecimento, não só com astrologia, que você é elevada, você tem assim, uma sabedoria, né? Então, todas as suas escolhas são perfeitas. Não é verdade, né? Todo tipo, mundo é humano aqui, gente, dá licença. Pelo amor de Deus, não vamos endeusar ninguém, nenhum terapeuta. Todo mundo passa dificuldades, todo mundo passa várias questões de vida, Todo né? mundo aqui faz terapia também. E pelo amor de Deus, errar faz parte, né? E aí, o que me dá medo, assim, que às vezes eu observo, é quando a pessoa, ela se coloca nesse lugar. Que ela é pura, que ela é ele ou ela, enfim, tipo, eu sei de tudo, vocês não sabem de nada. Aí eu fico, é você que... Eu vou ter que tomar muito cuidado. É a fachada, né? Essa é o que a pessoa tá mostrando só. Mas, geralmente, se a pessoa tá mostrando... Ela sabe que ela não é assim. Então, vem com uma cobrança também muito grande. E aí, é isso. Se você não perceber, é muito fácil você cair nessa cobrança. A gente fica no Instagram, usando Instagram, rede social, YouTube. Tem uma expectativa. Até recentemente, eu conversei com uma colega e eu falei, nossa, é difícil, porque as pessoas colocam uma expectativa. E se a gente não se vigiar, a gente entra nessa cobrança de eu também preciso estar bem o tempo inteiro, eu preciso estar passando algo muito iluminado, eu preciso estar sempre ensinando alguma coisa. E é muito solitário fazer isso, né? E chega um momento que você começa a falar, não quero mais. É claro. Não sei se faz parte, porque você se sente uma fraude. Mas por que você está sendo uma fraude? Porque você está alimentando uma imagem que... É uma não utopia, é sua. né? Não... E hoje nas redes sociais, acho que você deve observar muito isso. Tipo, quanto mais verdadeira a pessoa é, mais conexão ela vai gerar. Com certeza. Porque eu acho que as pessoas, elas estão cansadas de filtros. Perfeito. A gente quer se mentiras. identificar em todas as áreas da vida. Nas nossas tristezas, nas nossas felicidades, nas nossas vontades, nas nossas não vontades. Então, assim, tipo, quanto mais real a pessoa se demonstra, mais a gente fala, nossa, é isso. Tipo, você é real, você E nem não sempre é sobre a pessoa ser igual a você. Às vezes as pessoas, eu vou fazer isso porque meus seguidores também gostam disso. Às vezes só de você estar fazendo algo que a pessoa olha e fala, isso é autêntico, isso ela tá seguindo a essência dela.
isso também inspira a pessoa a se perguntar qual que é a minha, o que eu quero mostrar. E ainda assim, a gente precisa entender, quem trabalha, né, com redes sociais, que quem tá acompanhando, você ali mostrando o máximo da sua verdade, da sua essência, ainda é um recorte de quem você é. E a pessoa tá acompanhando pode projetar muita coisa em você. Sim. Mas não é a sua responsabilidade. Sabe? Não é essa responsabilidade. Né? Tipo, o que a pessoa tava esperando. Eu sofri já muito com isso, assim, de, nossa, estão esperando, a pessoa tá me mandando mensagem. Recentemente, eu falei, gente, é tanta mensagem. E me corta o coração, porque é isso, a pessoa às vezes manda a vida inteira. Lamentações e eu quero ajudar, mas não dá pra ajudar todo mundo, assim, né? E às vezes eu já recebi, graças a Deus, não é a maioria das pessoas, mas eu já recebi assim, nossa, você não me respondeu dessa vez, ou nossa, sua Isso que eu ia resposta falar, foi você curta. fica lidando constantemente com frustração. Às vezes é a sua por não ter conseguido atender a todos, e da pessoa que não foi atendida, né? Exato, exato. Então, eu acho que quanto antes você vai fazendo esse trabalho de distanciar, né? De criar esse ponto de até onde eu posso ser clara no que eu tô fazendo aqui pra te ajudar. Se eu puder te responder, se eu puder te dar o direcionamento, uma coisa. Se não... Não, e é um caminho a ser trilhado, porque eu acho que no começo, não só você, mas acho que várias e quase todas terapeutas no geral, no começo a gente fica muito entregue, muito, ai meu Deus, depois a gente vai falando, meu Deus, tipo, eu tenho a minha vida que eu tenho que lidar, mais a dessas pessoas, que é um trabalho de mega responsabilidade, então, opa, calma, esse distanciamento, ele tem que ser gerado, porque senão você vai afundando junto com todo mundo. E você pode misturar, inclusive, né, o que é do outro e o que é seu. Então, acho que é importante, e leva tempo, infelizmente ou felizmente, só com muita prática pra você ir ganhando. Porque no começo, sempre me perguntam isso, assim, no começo, quando eu fazia leitura de mapa, era um dia inteiro de um ritual, às vezes uma semana, eu ia me preparando, eu estudava, aí no dia eu tinha que estar lá, vários mantras pra eu ficar muito centrada, chazinho, toda essa... Hoje em dia, eu já consigo entrar, né, no clima certo, assim, 10 minutos antes, sentei e vamos. Mas antes eu não conseguiria. Mas eu achava no começo que isso fazia parte de tudo. E não, isso tem muito a ver comigo do que com o cliente. O quanto que me levava de tempo para eu poder me neutralizar ali, sabe? Então, acho que isso também é importante. Depois aprender a dar uma distância, que é uma blindagem ali para você. E perceber, isso foi falado, isso me incomodou. Por que isso me incomodou? Né, assim... Então, talvez é uma coisa mesmo. Porque isso que eu sempre falo, você atende outra pessoa, você precisa ter alguém te atendendo. Porque vão ter pontos seus que você precisa depois trabalhar também, né? E é muita pressão você colocar. Aí eu mesma vou entender tudo sobre mim, sobre os outros. Não, gente, não tem como. E cadê o seu momento de se vulnerabilizar? E fica influenciado também, né? No momento do atendimento, eu acredito. Se você não tá tratando algo que é seu, quando alguém surge com a mesma questão que a sua que não tá tratada, acho que fica influenciada a forma como você lida com essa pessoa, né? Com certeza. Você vai julgar, né? Acho que esse é um ponto, né? Pelo menos na leitura de um mapa, você tem que tentar o máximo. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se é possível a gente estar completamente neutro diante de um ser humano. Claro, não tem acho como. que não. Mas assim, você tem que, ao máximo, tentar segurar. Então, imagina que a pessoa vai te contar uma coisa que talvez seja algo que você... Na sua vida pessoal, você fala, eu acho isso errado. Ou, eu acho que isso eu não faria. Eu acho que isso é sacanagem. Ou... Nossa, eu acho que você tá indo por um caminho. E não é o meu papel como astróloga falar isso. Ou até fazer a pessoa se sentir julgada. Sim. Né? Então, eu tento tomar muito cuidado com isso até para abrir bem a mente. Porque é isso, assim, quanto mais aberta a pessoa tiver, mais fácil é você chegar e apontar caminhos. E tem uma coisa que eu falo sempre, que eu acho que virou uma chavinha para mim, quando eu entendi isso, que é, não adianta você buscar somente o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é desenvolvimento. Então, você pode conhecer sobre você, você pode ver o seu mapa, ler todas as descrições. Você fala, eu sou assim, segundo o meu mapa. E o que você faz com isso? Né? Aí você vai falar, eu sou muito perfeccionista, mas é porque eu tenho uma lua em virgem. É isso, ponto. É esse ponto. E o que você faz com isso, né? E
E como que isso se encaixa no que você também quer para sua vida? Cadê a sua autonomia? Sim. Então, para mim, até eu falei no começo de ser bem cética, e eu percebo que eu tenho muito essa necessidade de me sentir, às vezes, no controle, mas é muito ter essa autonomia na minha vida. Então, assim, eu vou passar numa terapia, eu vou passar... Qualquer que seja a ferramenta utilizada, eu quero entender um mínimo sobre ela. Da onde que ela tá vindo, qual que é o propósito, e em cima do que eu recebo, eu preciso fazer a minha análise depois, que é o que eu sempre falo para minhas clientes. Se você recebeu ali, seja uma previsão, seja uma análise, uma orientação, tem que fazer sentido para você. Não é, ai, nossa, meu astrólogo me falou que eu não posso viajar. Como Oi, assim? né? Sabe? É. Como que você não pode? O que você acha? Ai, é melhor eu não começar esse emprego, porque Mercúrio tá retrógrado. Ai, gente, calma. E assim, embora tenha esse exagero, às vezes, das pessoas, dos clientes, de quem acompanha muito conteúdo, assim, porque é mais fácil a gente poder terceirizar, né? Sim. Ah, foi aquele perfil que me falou tal A coisa. gente adora fazer isso, né? né? Porque aí sai de você. E até quando você fala, ah, essa é minha lua que é assim. Por isso que eu tô te criticando. Por isso que eu tô sendo grossa com você. Porque eu tenho um ascendente em Áries. Então eu vou me mostrar assim. Mas isso você tira totalmente o seu sua poder de responsabilidade escolha, a sua também. Aí responsabilidade. até aqueles memes, né, no Instagram, tipo, ai, qual que é o próximo movimento astrológico para eu culpá-lo? É muito isso, as pessoas elas vão culpando. E é engraçado, lá no começo, quando você começou a falar sobre, de olhar, às vezes, só para o ponto negativo. Eu vejo que isso acontece muito, assim... Na internet, na comunicação da astrologia em si, nas pessoas que consomem isso. Sempre focar muito no negativo, sempre focar muito na situação pesada, naquela coisa muito violenta, né? E a astrologia não era para ser isso. E eu acho que também vem muito do ser humano ver só as coisas ruins, ver só desastre, focar muito nas dores, e aí quando acontece algo de bom, a pessoa ela não foca no que tá acontecendo de bom na vida dela, ou não dá tanta pauta assim, né? E eu acho que você deve ver muito isso nos seus atendimentos com as pessoas, às vezes comentário, né? Eu vejo que você tem uma comunicação mais expansiva, mais diferente, assim, e eu queria saber um pouco, tipo, o que elas comentam, como que essas pessoas reagem. Porque o Instagram, ele vira um mundo, assim, à parte. Aqueles comentários, a gente vai falando, meu Deus do céu. Sabe que eu tenho muita sorte até das pessoas que me acompanham, assim. Porque realmente são pontuais, assim, as pessoas que fizeram algum comentário mais grosseiro. E que hoje em dia eu até consigo olhar e falar assim, tá, isso diz tanto mais sobre a pessoa do que sobre mim. Não é sobre mim. E às vezes essa mesma pessoa vai para um outro perfil. Então, faz a assim, mesma pra que coisa. eu tô dando atenção pra isso? Mas eu acho muito curioso a questão dessa percepção, porque varia muito. Claro que a gente tem uma mensagem que a gente vai passar, né, que acaba sendo mais direcionada, assim. Você pode pensar, quero me mostrar mais plena. Para mim sempre foi uma coisa muito assim, eu quero me mostrar do jeito que eu sou. E a verdade é que eu sou. Hoje eu tô aqui, ó, assim, mais arrumadinha, mas várias vezes eu não tô, essa é a verdade. Então não adianta eu querer me aparecer ali todo dia maquiada com a roupa. Às vezes eu tô jogada no sofá mesmo, porque é assim que eu tô, e faz parte. E então para mim era importante eu falar, eu tô passando a mensagem que é importante para mim agora, que é como eu sou. Se a pessoa não gostar, tá tudo bem. Se isso tira a ideia de que eu não vou ser uma boa profissional, é uma escolha da pessoa. Também não sei se eu quero viver nessa pressão, porque eu já vivi muito com esse medo, né? De como que eu tô sendo lida. É incrível isso que você tá falando, porque, na verdade, eu vi recentemente, até no perfil da Leila Brandão, que ela tem um podcast também, que é ela falando, né? Refletindo sobre as coisas da vida. E em um momento, ela falou que... Sobre esse processo de autoconhecimento, né? Que ela falava assim... Eu tava definindo a minha felicidade e quem eu sou com base em experiências boas da minha vida. Por exemplo, quando eu tô viajando, estou feliz. Quando eu estou arrumada, estou bonita. Quando eu estou... Sabe? E aí, é muito injusto com a gente mesmo. Sim. Porque a gente não tá assim o tempo inteiro. A gente não tá viajando o tempo inteiro. Não. A maior parte do tempo a gente tá trabalhando. A gente não tá arrumado o tempo inteiro. A maior parte do tempo a gente não tá. Então, assim, é injusto a gente definir
essas palavras, né? O bonito quando eu estou arrumada, o feliz quando eu estou viajando, porque não é real e ele é uma exceção. Então, a gente tem que buscar se sentir bem e buscar se sentir feliz com outras coisas do nosso cotidiano, porque senão a gente nunca vai estar feliz. Insuportável, Acho que saber enxergar, né, assim, os momentos felizes e as coisas que são belas no nosso dia a dia e até o alto e baixo. Eu acho que tem libera uma pressão muito grande quando você entende que tudo bem você ter um dia muito ruim. Eu tinha muita dificuldade com isso, assim, nossa, eu tô chateada, ou eu tô triste. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Por que será? Ainda. O que eu tenho que fazer? Eu fico tipo, eu queria... É muito isolado, eu não quero ficar assim. E aí é assim, aí você... Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes, assim, de tô chateada, mas quero entender, olha o trânsito, olha mapa, olha... Tá, mas e aí? Que é o que eu falei, você pode ter o conhecimento, tá bom, tem ativações, mas o que eu tô fazendo com isso? Ai, vai tirar uma cartinha, vamos ver. Aí a carta fala, né, olha pra dentro, fala, mas não quero, eu quero o caminho pra fora, me fala o caminho pra fora. E eu lembro que foi até minha analista que falou isso um dia, ela falou assim, é muito desconfortável sentar com o desconforto, com a dor, com a raiva, com o que quer que seja. E aí eu falei, putz, E aí eu vou olhar para o meu mapa e falar, realmente, eu tenho uma configuração de mapa onde é mais difícil para mim entrar em contato com o lado do sentir. Não é que eu não sinta, mas como eu não sei lidar tão bem, não aprendi a lidar tão bem com ele, eu jogo pro racional, preciso entender, preciso aprender tudo sobre as pessoas. Não, eu me identifico muito com isso, porque eu fico o tempo inteiro com os meus sentimentos, às vezes eu fico tipo, nossa, será que eu tô viajando, sabe? Será que eu tô, putz, você fica discutindo com você mesmo, que você acha que não faz sentido aquilo, e na verdade faz sentido, você tem que acolher que você não tá bem, você tem que acolher que você não gostou de algo, e até os desejos, inclusive, porque muitas vezes a gente não aceita que a gente tem algum tipo de desejo. Vamos supor uma situação. Eu tô num relacionamento e eu quero mais carinho. Eu acho que eu não tô recebendo a quantidade de carinho que eu quero. Aí você fica, ai, não, mas isso é meio infantil. Aí você fica discutindo com você mesmo, falando, não, tá tudo bem. Só que, na verdade, você tem que aceitar que você tem um desejo que é receber mais carinho. E tá tudo bem, sabe? Tipo, você não precisa ficar delegando o seu desejo porque você acha que não é assim que funciona a vida. Tipo, tá tudo bem, conversa com o parceiro. Olha, você acha que a gente pode fazer uma coisa mais legal? Tipo, um carinho a mais, sabe? Tipo, uma coisa assim. É um exemplo básico, mas que a gente tem que aceitar os nossos desejos, né? As nossas vontades, aceitar mesmo. E também aceitar os nossos momentos de dificuldade, né? Que é o que você tá dizendo. E entender as nossas necessidades também. Porque a gente tem os nossos desejos, a gente tende realmente a... isso é menos, isso é fútil, isso é uma coisinha que dá pra... É só meu, é meu. Mas também tem as nossas necessidades. E especialmente emocionais, né? E que muitas vezes a gente não alimenta o suficiente. Sim. E aí a gente desconta às vezes, não, mas o desejo... E aí você associa que você seguir o seu desejo é algo ruim, ou que te leva para algo, mas talvez você esteja seguindo de uma maneira descompensada. Sim. Né? Sabe aquela coisa do tipo... Nunca saio de casa. Aí quando você sai, você quer ficar o dia inteiro fora. Nossa, é melhor eu não sair, porque eu tô Mas você nunca saiu. Tá sempre dentro de casa. Quando você sai, você tem que ir aos poucos, sair um pouco, volta, pra você se acostumar também, porque é diferente. Só um exemplo meio bobo, né? Mas assim, eu acho que é muito de você entender o seu padrão. E uma coisa que eu sempre questiono muito pras clientes, porque isso é muito comum. Até nesse exemplo que você deu, né? Nossa, meu namorado, mas meu namorado, ele não é assim, ele não é carinhoso. Então, eu tenho que cansar disso, eu não preciso pedir mais isso, porque eu gosto dele, mas... E aí? E aí, como que faz? E o ponto é, você tem as suas necessidades, ele tem as dele. Como que vocês se encontram? Será que os dois estão dispostos nisso? Mas para você saber... se os dois estão dispostos, você precisa saber falar, conversar. Sim. E não esperar que o outro também... Claro, a pessoa pode ter um bom senso ali de ir percebendo. Mas assim, diálogo. Talvez seja porque eu tenho muito ar no meu mapa, mas conversa. E isso vai gerando uma frustração, porque você não fala o que você quer. E você fica, tipo, achando que o outro tem que descobrir o que você quer e que você acha que você tá super demonstrando o que você quer. Mas, na verdade, você não tá. Você acha que você tá. Ou pior, isso acontece muito mais com mulheres. Mas
que é a questão do eu quero que adivinhe o que eu quero. Uhum. Então, eu vou tentar adivinhar o que você quer. É. E aí, como eu tô fazendo por você, eu tô esperando que você faça por mim. Isso, exato. Mas às vezes também não foi pedido pra você fazer desse jeito, pra Exato. você se moldar aquele desejo do outro. E aí você faz tanto que aí o outro não te retribui, e aí você fica, tipo, super frustrado, né? Só eu faço, só não sei o quê. E vai ficando uma coisa muito amargurada, né? É muito... E vai descontando no outro ali, né? vai desgastando muito a relação, né? E isso é com tudo. Acho que relacionamento amoroso, com Amizade. familiar, amizade. Sim. E a gente tá até num momento, né, assim, que tá... Eu sinto que tá viralizando muito essa ideia da amizade de manutenção alta, manutenção baixa. Mas isso não existe. E, na realidade, é a mesma coisa. É você entender quais são as necessidades de cada pessoa. Sim. E o que você tá disposto a dar. Porque, às vezes, a necessidade de uma pessoa, você tá ali numa amizade, num relacionamento, é algo que, pra você, vai te ferir entregar tudo isso pra ela. Uhum. Então, é conseguir estabelecer esses limites. Olha, pra mim não dá, né? Assim, eu tenho amigas que realmente eu sei, não adianta mandar mensagem, porque ela não vai ver. E não é pessoal. Não é se ela gosta ou se ela não gosta. Não é pessoal. Agora, pra mim, eu sou uma pessoa que eu preciso estar ali com alguém trocando comigo com frequência. Uhum. Então, só ter essa amizade, ou só ter amigas assim, não é algo que vai me satisfazer. Sim. Eu preciso ter, na verdade, eu preciso ter todo tipo de amizade, né? Porque eu tenho Sol em Libra, Lua em Gêmeos, quanto mais gente pra eu conversar, melhor. Mas é entender isso, é se entender, mas também perceber assim. Aí eu acho que entra a parte do desenvolvimento, de você olhar e falar, eu preciso mais. Uhum. Até uma coisa curiosa, falei aqui já falei do meu mapa aqui. No meu último aniversário, eu tava assim, eu me peguei assim, mais fechada, mais... Até assim, meio... Sabe quando você fica meio melancólica? E eu tinha falado pra todo mundo, eu não quero fazer nada. Não, vou ficar sozinha, é um dia comum. Não vou trabalhar, não vou fazer nada. Eu fiquei ali. Aí, de repente, eu me vi deitada, assim, na cama, assim, meio triste, assim, poxa. E aí, só num dia depois que eu parei e fiquei assim, gente, eu sou libriana, com Luiz, eu gosto de pessoas. E eu preciso de pessoas, eu preciso estar conversando, não precisa ser uma festa, não precisa... Mas assim, eu meio que falei pra todo mundo, vai embora, não quero, não precisa nada. Afastou, né? Mas aí, no final, eu falei, não, precisa, porque pra mim, eu sou uma pessoa sociável. Você só não tava bem melancólica, mas talvez se as pessoas se reunissem, você ia sair dessa energia. E aí, esse ano, aí eu percebi, aí você vai se percebendo, né? Falei, poxa, não vou celebrar, mas eu quero estar com amigas, eu preciso conversar, nem que seja mensagem, vamos ligar, vamos falar com a minha família, sabe? Mas é isso, é você se perceber e você tomar atitude, porque senão você também fica assim, eu gosto, mas tô sempre sozinha. Né? Eu preciso do meu tempo sozinha, mas tem muita gente sempre que quer fazer coisa. Mas respeita, vai viajar se pra você é melhor, sabe? É se ouvir, mas também... tomar atitude se tá te trazendo algum desconforto. E eu acho que muita gente fica mais nessa inércia. Sim. Sabe? Do tipo, mas eu simplesmente sou assim, eu quero o meu atestado. Isso acontece muito em consulta, da pessoa falar o que tá acontecendo na vida dela e o que sempre acontece. E ela fala, tá dizendo aí no meu mapa que é isso? Olha. Que é pra eu estar com problema com dinheiro? Que é pra eu ter sempre desconfiança com meu namorado? Olha. E assim, você pode ter alguns indícios que isso pode acontecer. Mas não é um martelo de... Então, vai ser pra sempre. Esse é o seu destino final, sabe? Você eu acha que as pessoas gostariam desse destino final pra ficar confortável na própria... Não... É porque é muito confortável, né? Não Desgraça mudar, interna, não mas pensar. sabe? Não entrega, você só aceita. Então, é aquele desconforto, é a zona de conforto. Que é muito Isso. desconfortável, Que é mas desconfortável, a pessoa mas é o que parece você que ela quer a conhece. comprovação daquilo e que, tipo, é isso, eu não me dou bem com dinheiro, beijo, tchau. Então, por que eu vou me esforçar? Exato. Tipo, eu tenho uma dificuldade de gastar muito. Então, tudo que eu ganho, eu gasto. Ao invés de eu pensar, poxa, então se tem essa indicação no meu mapa, eu preciso aprender sobre finanças. Eu preciso aprender a cuidar melhor. Eu preciso ficar atenta, porque senão Por que será que eu tô gastando tanto? E aí, o mapa, ele traz esse caminho, um mapa, né? Que você vai buscando. Por quê? Da onde que tá vindo isso? Né? O que tá impulsionando esse gasto, né? Ou é um relacionamento, que tipo de relação você tá? Eu até dei o exemplo da amizade, às vezes em relacionamento você vai ter, claro, eu não gosto disso.
Eu não me dou bem com esse tipo de característica, mas todas as pessoas que eu me relaciono têm isso. Por que será que você tá Porque você tá buscando, atraindo, mesmo que inconscientemente, essas pessoas? Claro. Então, às vezes, 100%. tem essa autopunição de talvez eu não Sim. mereça tanta atenção. Por isso que eu atraio pessoas que não querem, que não olham mensagem, que não respondem. Sim. Talvez eu realmente não... Você tá validando É. isso quando você tá com essa E pessoa. meio que você fica procurando essa autoafirmação que você tá certa. É. É, É isso. exato. Então, tipo... Pra falar, tá tudo bem. E também... Eu sou assim. Eu sou assim, que você tá certa, até às vezes em relação ao outro. Eu me deparei com algumas situações, assim, dentro dos atendimentos e ao redor da vida, amigos, família, e eu percebi que as pessoas, elas vão criando uma imagem que elas querem de você, literalmente. Uhum. E você não tem o menor controle sobre isso. Uhum. E isso tá pra tudo. Relacionamento onde, um exemplo, imagina que uma amiga e um amigo namoraram, terminaram. As histórias que vão chegar até o seu ouvido, elas vão ser totalmente diferentes. E a visão um do outro, ela vai ser criada de uma maneira muito... Nada a ver com nada, mas tem tudo a ver porque cada experiência ela vai sendo muito única, né? Então, quando a gente vai observando para essas coisas, a gente vai vendo que dentro de uma astrologia, não dá para generalizar também, sabe? É tudo muito individual, assim. E eu não sei se... Não tem uma fórmula pronta. Não tem uma né? fórmula pronta, não tem, às vezes, até o certo e o errado de uma maneira muito brusca, assim. E a astrologia, eu acho que na sua visão também, ela traz essa possibilidade de se observar o outro e entender, tipo, um exemplo, linguagens de amor. Sabe, eu acho que isso é fundamental para as nossas relações na amizade, relações amorosas, elas fluírem bem. E às vezes são pontos que, tipo, eu não quero olhar no outro, eu não quero olhar as coisas boas que dá para fazer com o mapa astral, eu só quero ficar, tipo, eu sofro no amor. Ou até mesmo reduzir as pessoas, e você mesmo, mas as pessoas, a um único estereótipo. Então, assim, existe o estereótipo da astrologia, né? Áries vai ser completamente explosivo, terrível. Mas existe o estereótipo que cada pessoa cria. Então, por exemplo, a pessoa tá lá, ela conhece alguém de Áries. E ela fala, nossa, são ótimas pessoas, porque eu gosto dessa pessoa. Então, essa pessoa vira um molde pra todo mundo. Aí, namorei com um canceriano. Nossa, foi péssimo, terrível né? pra mim. E pode ter sido. Mas você pode encontrar outra pessoa que seja também canceriano e que não seja terrível. Tá muito mais na luz ali, e né? o que você estava aprendendo, sabe? É até uma coisa que eu sempre falo muito quando eu falo com pessoas em relacionamento, né? Assim, para análise. Não é se vai combinar ou não vai combinar. Tem um ponto ali em comum, sim, porque às vezes a gente tem formas de enxergar a mesma situação diferentes. Né? O próprio Sol, a gente fala do signo solar. O Sol... eu ia perguntar. O Sol, ele é um filtro pra gente ver a realidade. Então, é como se fosse um óculos mesmo. Cada pessoa enxerga o que tá acontecendo através de uma lente do teu Sol, do seu signo solar ali. E aí, você pode ter algumas pessoas que você fale, nossa, essa pessoa não me dou tão bem com ninguém que é desse signo. Pode ser que essa forma de enxergar as coisas não bata com a sua forma. Sim. Mas aí, quando você tem essa autonomia de entender tudo e olhar para todos os signos e todos os pontos e perceber que existe um pouco disso em você. Então, se te incomoda tanto essa forma, por que será? Deixa eu voltar porque eu posso, não vai mudar o outro. Sabe? Então, você percebe que você pode aprender com todo mundo? Sim. Sabe? Esse é um ponto de uma astróloga libriana, né? Porque aí eu fico sempre tentando olhar o lado e ninguém é ruim, todos os lados são bons. Mas eu acho que você aprende muito, né? No meu começo, de eu quero entender sobre o outro, é também entender que, e a linguagem do amor, tudo isso vai se conectando, porque você perceber que você tem a sua necessidade, a outra pessoa tem uma outra necessidade e uma outra forma de compreender. Então, até na hora do diálogo, você tá falando uma coisa, ela tá ouvindo outra. Sim. E se os dois não estiverem, as duas pessoas não estiverem dispostas a parar e ouvir, o que isso quer dizer para essa outra pessoa? Sim. Né? Você vai ter esse ruído de comunicação. Talvez não constantemente, mas eventualmente. E faz parte, né?
Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se eu vou saber falar direitinho, mas que o autoconhecimento, ele só se dá através do relacionamento. Mas é com as outras pessoas, porque Sim. se você ficar É o totalmente contraste, né? ilhada, É. você não vai saber. Nossa, a gente Então, é precisa muito do justamente outro. trocando com as outras pessoas. Até a pessoa que você olha e fala, eu não suporto. Sim. Ou, nossa, não dá pra mim. Você só vai Aham. entender isso sobre você, ou o que isso quer dizer. Porque você tá se relacionando, você tá se abrindo pra ver o outro. E, às vezes, acho que cada vez mais a gente precisa ficar atenta, porque existe uma movimentação pra gente também escolher demais. Então, se essa pessoa não se encaixa totalmente da minha forma de ver o mundo, no que eu gosto, Eu não da maneira quero. que eu quero É. ouvir, tá Esquece, fora. é. Deleta, não quero. Nas redes Uhum. sociais a gente pode ser até saudável às vezes fazer isso, É, de vez em quando. Mas e na vida real, é, Uhum. né? Eu não concordo com alguma visão sua, não posso conversar com você, Uhum. é. né? Então, acho que isso limita, porque você vai ficar mais isolada na sua visão, Claro. né? E ao invés de estar crescendo, expandindo e se desenvolvendo cada vez mais, que eu acho que é o grande propósito da gente estar aqui. tá aqui. É isso Uhum. mesmo. Aí, para finalizar, eu gostaria muito de perguntar para você trazer alguns exemplos, ainda mais, né, o assunto sol, assim, por elementos. Eu quero saber qual é a visão, qual é a lente de contato que o elemento fogo enxerga, que o elemento Bora de lá. terra, de ar e de água enxerga a vida. Tá, vamos lá. Eu acho que quando a gente tá falando de fogo, primeiro a gente tá falando muito desse princípio do impulso, da vitalidade, do instinto mesmo, né? Muito essa coisa da ação, né? Quando a gente pensa no fogo, a gente até parece que liga um alerta. Então, quando a gente tá falando de um sol em Áries, um sol em Leão, um sol em Sagitário, essa visão do mundo tende a ser muito buscando vitalidade. Uhum. O que me faz acender? O que eu tô enxergando que vai me movimentar? Então, são pessoas que, em geral, porque eu até costumo falar muito isso, que é a forma como você vê o mundo, e a tendência é que você comece a se desenvolver para tentar ser assim, porque é o que você vai Sim. buscar. Nem sempre a gente vai se sentir o nosso signo totalmente. Por mais que a gente fale, né? Eu sou libriana. Uhum. Mas, na verdade, você veio aqui para enxergar o mundo através disso, Desse olhar. né? Desse olhar libriano e se desenvolver, porque na sua essência, faz parte da sua essência, aprender com esse símbolo, Maravilha. né? Então, os signos de fogo, eles trazem muito essa importância do eu até, de você voltar e se colocar no mundo na sua maneira, de formas diferentes, né? A gente tem o Áries, o Leão e o Sagitário. E aí, quando a gente já vai para os signos de terra, então Touro, Capricórnio, Virgem, a gente está falando de signos que tem muito a ver com a certeza, com o que é concreto, com o que é material. Então, essa forma de olhar para o mundo é realmente buscando o que eu posso realizar, o que eu posso concretizar, onde que eu posso ter segurança, onde que eu posso, de alguma maneira, fazer um sentido, sabe, para as coisas. Tem um lado muito mais pé no chão mesmo, né? Quando a gente fala dos signos de terra. Quando a gente vai para os signos de ar, então, Libra, Gêmeos, Aquário, é a mente, é o intelecto que prevalece. Então, é essa busca das trocas, dos aprendizados, né? Cada um vai ter a sua maneira, mas é sempre muito sobre aprender, sobre trocar, sobre somar nas relações. Maravilha. São signos sociais. E aí, a gente chega nos signos de água, né? O Sol em Câncer, Sol em Escorpião, Sol em Peixes, que é muito mais sobre o sentimento, sobre o sentir, sobre o subjetivo, né? Então, essa visão do mundo, eu sempre pensar que tem a questão do filtro, né? A gente pode até pensar, não vai ter mais filtro no Instagram, mas a gente tem esse filtro, E o filtro do Sol em água, ele é aquele filtro mais fantasioso, mais lúdico, que te leva para um estado de, será que isso é real? Será que isso não é? Mas que te traz o sentimento. Então, são geralmente pessoas que vão buscar as conexões emocionais. Não necessariamente vão ser as pessoas super sensíveis o tempo inteiro, mas elas estão buscando se conectar num nível emocional, né? Então, acho que
um pouquinho, uma pitadinha, assim, de cada Perfeito. elemento. Porque justamente, se cada um tá vendo a vida com uma lente, imagina uma pessoa lá do signo de Virgem vai ter que entender se estiver relacionando com alguém com muito elemento de água, que, tipo, não é só aquele que ele tá provendo, mas também o signo de água querendo que o Virgem, o Capricórnio sinta. E como a gente vai aprendendo com as pessoas, né? Então... E é até interessante pensar que o elemento terra e o elemento água, eles são os signos que falam muito dessa força mais introspectiva. Então, eles tendem a ser mais fechados. Então, eles podem se somar muito bem. Quando a gente tá falando de fogo e ar, a gente tem essa energia para fora, né? Então, expansiva e que podem somar também. Mas isso não quer dizer que você só vai dar certo e combinar. Gente, não tem isso. E às vezes o semelhante vai ser justamente o que vai te dar um passo para trás. Não quero, eu quero aprender com quem é diferente. Sim, essa é a graça de se relacionar. E acho que fica aí, pode ficar até uma dica aí, assim, para as pessoas. Olha para as pessoas no seu entorno. Qual que é esse signo solar? Pode começar do básico. Poxa, é um Capricórnio, é um Câncer. O que tá vindo? O que essas pessoas estão despertando em você para você aprender com elas? E aí você pode começar a observar as repetições. Nossa, é muita gente com signo de água. Por que será? Se eu nem tenho tanta água. Tá aí, talvez você tenha que aprender com elas. Ou eu tenho muita água, então tá bom, você tá buscando sua semelhança pra se conectar. É o meu caso, eu não tenho nada de ar. Nesse caso. E aí, quando eu vejo, tipo, desde a faculdade, relacionamento, amizade, tudo gêmeos, tudo Libra, tudo ar. Eu falo, meu Deus, É tipo, como que... Você é o quê? Eu sou virginiana. Então vem muito... E é interessante porque o Virgem, ele traz muito esse olhar analítico, mas ao mesmo tempo é um analítico... Vamos pra realidade, com o que dá pra fazer, como que vai ser mais prático. E às vezes, essas pessoas com o sol em ar... te trazem mais essa... Como que eu ponho isso tudo que tá dentro de mim, na minha cabeça, pra fora? Né? Como botar pro mundo, pra trocar mesmo. Com mais leveza, às vezes, né? Sim. E isso que é legal da astrologia, né? Nossa, a gente se observar o que tá acontecendo. Porque independente se você tem o conhecimento da astrologia ou não, as coisas vão acontecer. Sim. E aí você olha e fala, tá, o que você tá querendo me dizer, né? Eu amei o bate-papo. Nossa, eu acho que é isso que me deixa tão feliz de participar desse podcast, porque é exatamente isso. Você vai, tipo, incrementando coisas na sua vida e essas ferramentas que você fala, nossa, realmente faz muito sentido e eu consigo usar isso ao meu favor, ao favor das minhas relações, ao favor da minha vida pessoal. É muito, muito importante, assim. Eu venho aprendendo muito. E eu acho que é importante porque quando você... É uma forma de você encarar a vida, não, né? Eu uso isso muito na astrologia, mas é para você encarar a sua vida num todo. Então, se você tem a informação que você tá passando por fases e que você não é uma coisa estática, mas você tem ali atalhos que você pode acessar para se investigar e se questionar, você pode estar sempre buscando cada vez mais, não só o seu máximo potencial, mas a sua felicidade, que não é uma coisa estável, constante. Mas é você, talvez a felicidade seja você saber que você está sempre se desenvolvendo, sabe? E isso vai te trazer mais confiança, vai te trazer, seja para um relacionamento, para um trabalho, como eu tô lidando com dinheiro, como eu lido com a minha espiritualidade. Todas essas questões que as pessoas geralmente trazem, né? Tô com essa dificuldade, tô com esse problema. Quando você para, respira fundo e entende que você tá ali para aprender, estando disposta, se colocando nesse lugar, e não do aprender recebendo, simplesmente aprender... De troca mesmo. E se investigar também, devolver, né? E devolver pro outro. Isso você consegue se sentir muito mais, não no controle, porque isso pode ser uma coisa... perigosa. Ruim. Perigosa. É uma ilusão, lugar mais né, na confortável, realidade. né? Mas você pode se sentir mais com o poder de escolha. Que aí entra naquela questão de... Eu posso ficar chateada com algo. E eu posso escolher que eu vou ficar arrasada com isso que tá me deixando chateada. Que a minha vida vai girar em torno dessa chateação. Ou eu posso buscar o que mais que eu posso fazer para diminuir, porque nem sempre a gente consegue eliminar as coisas que a gente não gosta, né? Mas como que eu posso reduzir ou enfatizar coisas que estão mais no meu alcance,
sabe? Então, acho que é bem, Maravilhosa. bem poderoso. Perfeito. Nossa, Yara, muito obrigada. Foi muito, nossa, muito profundo esse Muito nosso bate-papo. Foi profundo. muito gostoso, muito fluido. Acho que a gente abordou assuntos muito importantes, né? Eu gosto de misturar essa coisa da astrologia com bastante de psicologia também, né? Porque é muito parecido, né? Um alimenta o É onde outro. a vida, ela se faz, né? Exato. Então, assim, foi um papo muito, muito delícia, muito gostoso, muito importante de autoconhecimento, de conhecimento do outro. Acho que a gente abordou questões E precisava. que precisavam. Ai, que bom. É. Feliz, gente. Obrigada pelo convite. Por favor. Yara, deixa suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, fazer um atendimento, uma sessão. Podem me encontrar no Instagram, @YaraFélix, com I, Yara com I, Yara Félix, ou no meu site, www.astrohunters.com.br. Muito Arrasou. obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, né, por toda a sua expertise. Muito obrigada. Não esqueça que a gente tá em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon, Apple, tudo. O que você tiver aí, você Não consegue tem ouvir desculpa. a gente. Segue a gente no Instagram, no TikTok, a gente publica recortes dos nossos episódios. Então, né, se tem um assunto mais específico que você quer rever, talvez fique mais fácil de você encontrar lá no nosso Instagram ou no TikTok, tá bom? É isso, um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.